Seja bem-vindo à 114ª aula do curso de funções do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício, que pede para resolver, no campo dos números reais, as inequações do item A, B e C. Bom, são inequações do tipo quociente. O que isso quer dizer? Que é uma função sendo dividida por outra. Uma função polinomial do primeiro grau sendo dividida por outra. E aqui, no caso, a divisão dessas duas funções tem que ser maior que zero. Portanto, tem que buscar uma solução que me permita isso aqui. Qual é a solução que me permite que a divisão dessas duas funções seja maior que zero? Bom, inicialmente eu vou rotular as minhas duas funções. A minha primeira função eu vou chamar de f de x. A minha segunda função que está aqui embaixo, que é o denominador desta fração, porque isso aqui também é uma fração. Quando você tem aqui uma função sobre outra, você tem uma fração. Bom, a minha segunda função eu vou chamar de g de x. O próximo passo agora é achar as raízes das minhas funções e estudar os seus sinais. Bom, como eu já disse antes, são funções polinomiais. Eu tenho aqui, uma função polinomial é caracterizada pelo quê? Ax mais b. O que é o a? Coeficiente angular. O que é o b? Coeficiente linear. Aqui na minha f de x, o b é o menos 1. O a, o coeficiente angular, o que ele é? Ele é o valor que multiplica x. Agora, qual é o valor aqui que multiplica x? Simples, o valor aqui é o 1. Aí você pode pensar, calma aí, não tem nada escrito aqui. Simples, gente. O número 1 ele não é escrito, porque qualquer coisa que você multiplica por 1 dá ela mesma. Se vocês lembrarem aí da tabuada do 1, 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 10, 10. 1 vezes x, x. E é por isso que não se costuma escrever esse número 1 aqui, a não ser quando você quer dar um exemplo. Agora, prosseguindo, eu tenho a minha g de x aqui. Ela é o quê? Uma função identidade. Por quê? Porque ela não tem coeficiente linear e o coeficiente angular é positivo. Também é 1 aqui. Agora que eu já dei essas informações, o que é relevante aqui? Achar as raízes. Para achar as raízes, eu vou ter o quê? Que igualar minhas funções a zero. Vou começar pela minha f de x. X menos 1 igual a zero. Tem que isolar o x. Para isolar o x, basta pegar o menos 1 e passar para o outro lado da igualdade. Ao colocá-lo do outro lado da igualdade, o seu sinal muda. Se aqui ele é negativo, do outro lado da igualdade vai ser positivo. Por quê? Porque toda vez que você passa um componente por o outro lado da igualdade, a sua operação muda. Pense no seguinte, se desse lado o meu componente subtrai, do outro lado ele soma. Se desse lado ele soma, do outro lado ele subtrai. Se desse lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Se desse lado ele divide, do outro lado ele multiplica. Bom, agora prosseguindo. A raiz da minha f de x é 1. Agora eu vou atrás da raiz da minha g de x, que é a mais fácil. Basta igualar o quê? A minha g de x a zero. Minha g de x é x. Então eu vou ter o quê? X igual a zero. Sendo assim, essas são as minhas raízes. Minhas duas funções são funções crescentes. Por quê? Porque o valor do coeficiente angular de cada uma delas é um número positivo. Se fosse um valor negativo aqui multiplicando x, seriam funções decrescentes. Agora, toda função crescente tem esta configuração aqui de sinais. Qual é? Para qualquer x maior que o valor da sua raiz, há um correspondente em y positivo. Para qualquer x menor que o valor da sua raiz, há um correspondente em y negativo. Se você quiser confirmar isso, basta substituir no x aqui da função um correspondente, um x aqui maior ou menor do que a raiz. Você vai ver. Por exemplo, vamos supor que eu pego aqui na minha raiz e coloque x igual a 2. Se eu tenho x igual a 2, qual vai ser meu y? Bom, 2 no lugar do x, vou ter 2 menos 1. 2 menos 1, 1. Quer dizer o quê? Quando x for igual a 2, y vai ser igual a 1. Agora, se eu tenho um valor menor do que 1, 0. 0 menos 1, menos 1. Quando x for igual a 0, y é igual a menos 1. Se x for um número negativo, menos 1, por exemplo, vai ficar menos 1 com menos 1, menos 2. Isso quer dizer x igual a menos 1, y igual a menos 2. Bom, agora que eu tenho aqui os meus sinais, o próximo passo é relacioná-los, fazer uma intersecção. Então, eu vou ter aqui, vou pegar uma linha para minha f de x, uma linha eu vou fazer embaixo para minha g de x, e vou fazer outra linha embaixo para minha f de x dividida pela minha g de x. O próximo passo é colocar na linha da minha f de x os sinais dela. Eu tenho aqui
a minha raiz da minha f de x. E eu sei que antes dela, eu tenho correspondente de y negativos, por isso, ó, sinais negativos antes da raiz. Sei que depois dela, correspondente de y positivo, então sinais positivos após o valor da minha raiz. Vou aqui para a minha g de x, ó, e faço a mesma coisa. Tem a minha raiz que é zero, antes da minha raiz sinais negativos, após a minha raiz sinais positivos. O próximo passo é fazer a divisão de sinais. Como assim? Lembra? Se vocês pensarem, ó, a regra de multiplicação e divisão de sinais, qual era? Negativo vezes negativo, positivo. Negativo vezes positivo, negativo. Positivo vezes positivo, positivo. Divisão de sinais. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui, ó. Negativo dividido por negativo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por positivo, positivo. O que isso me dá? Aqui, ó, negativo dividido por negativo, positivo. Aqui também, ó, depois 1, só sinais positivos. O que isso quer me dizer? A equação pede, ó, maior do que zero. Então, em quais intervalos eu terei valores maiores do que zero para qualquer x que eu coloque aqui, ó, que eu substitua na minha função? Bom, para x menor que zero ou x maior que 1. Portanto, ó, x pertence aos reais, tal que x tem que ser menor que zero ou maior que 1. Porque qualquer valor que eu coloque abaixo de zero vai me dar o quê? Um valor aqui ó, maior que zero. E qualquer valor que eu coloque acima de 1 também vai me dar um valor positivo aqui, ó, maior que zero. Agora, prosseguindo. Item B. X mais 3 sobre menos x menos 2 maior ou no mínimo igual a zero. Também tem aqui ó, duas funções polinomiais do primeiro grau, f de x e g de x. Perceba agora que a minha g de x ó, é uma função decrescente, tem esse sinal negativo na frente do x. O que ele representa? Que tem menos 1 multiplicando x. O coeficiente angular aqui da minha g de x, ó, o valor de a, vale menos 1. Aqui ó, é 1 positivo. Vou fazer o mesmo que eu fiz no item anterior, vou achar as raízes. Então tem aqui ó, x mais 3 vai igual a zero. Pego o 3, passo para o outro lado da igualdade, então ele vai ficar negativo. Portanto, a raiz da minha f de x é menos 3. Minha g de x, vou fazer a mesma coisa. Menos x menos 2 igual a zero. Menos x vai ser igual a 2, né? Peguei o menos 2, passei para o outro lado. Se aqui é negativo, do outro lado positivo. Como eu falei antes, esse sinal negativo significa o quê? Que tem menos 1 multiplicando x. Então, eu vou passar para o outro lado, ele vai o quê? Dividir. Se desse lado ele multiplica, do outro lado ele divide. Então, 2 dividido por menos 1, menos 2. Portanto, a raiz da minha g de x é x igual a menos 2. Agora que eu tenho as minhas raízes, tenho aqui ó, como saber os seus sinais. A minha função f de x é uma função crescente. E, novamente, ó, quer dizer o quê? Que para todo x maior que o valor da minha raiz, eu vou ter um correspondente em y positivo. Para todo x menor que o valor da minha raiz, eu vou ter um correspondente em y negativo. A minha g de x agora é uma função decrescente, ó, tem um sinal negativo aqui, ó, o meu coeficiente angular ele é um número negativo, portanto, minha função é decrescente. E toda função decrescente possui essas características aqui. Para qualquer x menor do que o valor da raiz, eu vou ter um y positivo. E para qualquer x maior do que o valor da raiz, eu vou ter um y negativo. Agora que eu sei disso, o que eu vou fazer? O mesmo do item anterior. Vou traçar ó, 3 linhas, uma embaixo da outra. Uma para minha f de x, uma para minha g de x e a outra para minha f dividida pela minha g de x. Vou colocar as raízes das minhas funções em suas respectivas linhas. Na minha f de x, ó, vou colocar a sua raiz e identificar os seus sinais. Antes da minha raiz, negativo. Após a minha raiz, positivo. Para minha g de x, também colocarei a minha raiz e identificarei os seus sinais. Antes da minha raiz, positivo. Após a minha raiz, negativo. Perceba que aqui ó, tem um círculo totalmente preenchido com essa bolinha preta aqui ó, em cima do menos 3. Para uma questão muito simples. Ó. Eu tenho aqui ó, maior ou no mínimo igual a zero. Porém, como isso aqui se trata de uma divisão, né, uma inequação quociente, uma divisão de funções, uma fração, o que ocorre?
o meu denominador não pode ser zero. Essa é uma regra de frações, né? O denominador não pode ser zero. Agora, e por que então esse menos 2 aqui, ó, o círculo está aberto? É exatamente por isso. O denominador não pode ser zero. Se o valor da raiz da g de x fizer parte da resposta, parte da solução, o que ocorre? Ele vai zerar o meu denominador. Se eu colocar menos 2 aqui no lugar do meu x, vou ter o quê? Ó? Menos vezes menos 2 dá o quê? 2 positivo. Como eu disse antes, esse sinal negativo representa menos 1 multiplicando x. Se eu colocar menos 2 no lugar do x, o que eu vou ter? Menos 1 vezes menos 2. Menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo. 2 positivo menos 2 negativo dá 0. Então, ó, o menos 2, que é a raiz da minha g de x, não faz parte da solução. Agora, os números que há inferiores a ela ou superiores a ela, pode ser que sim. Agora, para saber quais os valores farão parte da minha solução, o que eu tenho que fazer? A divisão de sinais. Negativo dividido por positivo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por negativo, negativo. Então, o intervalo onde eu tenho a minha solução aqui é qual? X maior ou igual a 3. Aí você pode se perguntar, tá, mas por que o 3 ele faz parte da solução? O menos 3, aliás, né? Por que ele faz parte da solução? Simples, ó. O denominador não pode zerar, mas o numerador ele pode. Eu posso colocar aqui, ó, menos 3 no x. Menos 3 aqui, ó, com mais 3, 0. Menos 3 com vezes menos 1 dá 3 positivo. Com menos 2, 1. Então ficaria 0 sobre 1, né? 0 dividido por 1 é 0. Agora, eu não posso ter 0 no denominador, mas no numerador eu posso. Por isso, ó, que a raiz da minha f de x ela pode fazer parte da solução, mas a raiz da minha g de x não pode. Por isso aqui é um intervalo aberto para a minha raiz da minha g de x. Fazendo aqui ó, a divisão de sinais, eu sei o quê? Que onde eu terei valores maiores ou no mínimo iguais a zero? De menos 3, maior ou igual a menos 3, e para qualquer valor menor que menos 2. Sendo assim, a minha solução é x pertence aos reais, está o quê? X tem que ser maior ou igual a menos 3 ou menor que menos 2. Agora, prosseguindo aqui, ó, item C. Menos 2 vezes x, menos 1 sobre x mais 2 menor que 0. Minha f de x, ó, minha g de x. Faço o mesmo nos itens anteriores. Vou atrás das raízes. Menos 2x menos 1 ó, igual a 0. Vou ficar com menos 2 vezes x igual a 1. Né? Peguei o menos 1 que está aqui desse lado, passei para o outro lado da igualdade e ficou positivo. X, portanto, vai ser igual a 1 dividido por menos 2. 1 dividido por menos 2 é o que? Menos meio. Minha g de x é o mais simples ainda. Só tem que isolar aqui o x. Para isolar o x, ó, basta pegar o 2 que está positivo e passar para o outro lado. Do outro lado ele fica negativo, então tem x igual a menos 2. Essas são as minhas raízes. A minha f de x, ó, função decrescente, ó, o coeficiente angular, o valor que multiplica x é negativo. Minha g de x, crescente. Então o que eu tenho aqui? Ó? Minha função decrescente, minha função crescente. Eu já expliquei, né, dos sinais. Qualquer x de uma função decrescente maior do que o valor, menor do que o valor da raiz, né, vai ter o quê? Correspondente de y positivo. Qualquer x maior do que o valor da raiz de uma função decrescente vai ter correspondente em y negativo. Você pode checar isso fazendo o quê? Substituindo aqui, ó, no lugar do x. Por exemplo, aqui ó, é menos meio. Menos meio é menos 0,5. Vou botar um valor maior que isso aqui. Boto, por exemplo, 1 positivo. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com menos 1, menos 3. Quer dizer o quê? X igual a 1, y igual a menos 3. Qualquer outro valor que eu coloque aqui, ó, maior que menos meio, vai me dar o quê? Um y negativo. Agora minha g de x, função crescente. Tenho aqui as minhas duas funções, tenho os seus sinais. O que eu vou fazer agora? O mesmo dos itens anteriores. Traçar as linhas, ó, uma abaixo da outra. Colocar suas raízes. E após isso, o que? Marcar os sinais. Para a minha f de x, antes da minha raiz, sinais positivos. Após a minha raiz, sinais negativos. Para a minha g de x, o oposto. Porque ela é uma função crescente, a minha g de x. Então, sinal negativo antes da raiz, sinal positivo após.
Depois, a divisão entre os sinais. Negativo dividido, não, positivo, né? Positivo dividido por negativo, negativo. Positivo dividido por positivo, positivo. Negativo dividido por positivo, negativo. Negativo dividido por positivo, negativo. Agora, o que a minha equação me pede? Ó, menor que zero. Onde eu tenho os valores menores que zero? Para qualquer x inferior a menos 2 e para qualquer x maior que menos meio. Sendo assim, qual é a minha solução? X pertence aos reais, tal que x é menor que menos 2 ou maior que menos meio. Bom, este é o item final. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, se inscreva. Tenha bons estudos e até o próximo vídeo.